Ministrar sobre doutrina sempre é difícil, não é fácil. Às vezes é um pouco enfadonho para quem está ouvindo e difícil para quem está ministrando, de tentar passar da melhor forma aquilo que está no coração do Pai. Mas o escritor de Hebreus 2:1 fala: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, o segredo para nós não nos desviarmos da palavra, das verdades que temos aprendido ao longo dos anos, é nos apegar, é nos repetir, é ver novamente, estar sempre constante, revendo as palavras. E hoje eu queria trazer uma palavra para vocês sobre pureza e santificação. Essa palavra eu vou direcionar mais a solteiros, mas ela se encaixa para todos nós, porque todos nós devemos ser puros e santos. Não é só os solteiros que têm que ser puros e santos. Os casados, os viúvos, as crianças, todos os discípulos precisa ser santo. E esse é um desafio na nossa vida cristã, na nossa vida de discípulo. Nós temos esse desafio de sermos puros e santos. O Senhor nos chamou a ser santos. O Senhor nos convocou a sermos santos. Por isso que nós devemos ser totalmente diferentes do mundo. O mundo não tem santidade. No mundo não tem pureza. Esse mundo é impuro. Esse mundo é pecador. Em 1 Pedro 1,15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento, em tudo na nossa vida, em todas as maneiras, em todos os locais, em todo o tempo, nós devemos ser santos. Mas para nós continuarmos aqui, eu queria destacar 2 princípios, que é para a gente poder entender a palavra que vai ser ministrada hoje. E eu quero que esses 2 princípios que eu vou falar aqui, vocês se apeguem a eles, anotem aí o primeiro princípio. Temor ao Senhor. Pouco falado, pouco lembrado, mas de grande importância, que nós nunca devemos nos afastar dele. E o que é o temor ao Senhor? O que é temor ao Senhor? O temor é um sentimento de respeito profundo e de reverência ao Senhor. Respeito profundo e reverência. No presente século, são 2 coisas que estão em desuso. Em desuso. As pessoas têm perdido o temor. A gente temia a polícia. Hoje, os jovens do presente século não temem ninguém. Não temem polícia, não temem os pais, não temem professores. Essa semana eu estava vendo um vídeo do meninotes dando tapa na cara de professor. E o professor não podia fazer nada. Isso é falta de temor. E se a gente nós não podemos ficar observando o presente século. Nós temos que observar as Escrituras. E isso tem um viés aí que a gente pode perder o temor do Senhor. Mas nós precisamos ter
respeito profundo e uma reverência para as coisas do Senhor. Nós temos que ter respeito pela palavra do Senhor. Mas quando a gente entende esse temor ao Senhor, eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça, ele nos leva a um outro princípiozinho. Abram aí em Salmo 11, 10. Salmo 111, perdão, queridos. Salmo 111, 10. Encontraram? Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Quem pratica o temor do Senhor revela o quê? Prudência. É uma pessoa prudente. Leva uma vida com prudência. Quando você vê alguém prudente, é sinal que ele tem temor ao Senhor. O temor do Senhor também nos leva ao conhecimento de Deus. Provérbios 2, do 1 até o 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Fantástico. Fantástico esse texto. Se eu for atrás da sabedoria, se eu for atrás do conhecimento de Deus, se eu for procurar como quem procura a prata, para quem procura um tesouro escondido. Eu nunca procurei um tesouro, mas eu sei que as crianças, quando tem no retiro, a busca ao tesouro é uma vibração. Todo mundo quer encontrar o tesouro que está escondido. Vai lá, corre aquela disputa, cada um queira chegar primeiro. Quando a gente busca a palavra, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento de Deus, tem que ser da mesma intensidade. Da mesma intensidade. Quando nós colocamos o nosso coração para obedecer essa palavra, amados, nós começamos a praticar os princípios do reino de Deus. Nós passamos a entender que o temor do Senhor nos leva a ter conhecimento de Deus. Então, desse primeiro princípio, o temor do Senhor leva ao conhecimento e a sabedoria e a prudência. O segundo princípio que eu queria colocar para vocês é a santificação. O que é santificação? A gente fala tanto de ser santo, a gente fala que precisa ser santo, buscamos a nossa santificação. Qual que é santificação? Afinal de contas, santificação é um processo que todos nós, cristãos, discípulos, devem passar para se tornar santos. É um processo. A nossa santificação de ontem já não serve para hoje, a de hoje já não serve para a de amanhã, e assim por diante. Eu tenho que ser santo, minha santificação, vou crescendo com ela. Minha vida cristã vai aumentando, vai passando, e eu vou crescendo em santificação. É um processo tão importante, que me leva à vida eterna. Romanos 6:12. Olha que texto fantástico.
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E 6:22. Me perdoe, amados. Estou ficando velho. Está escrito aqui 6:22, mas eu disse errado. É Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o meu fruto, a minha vida, o que eu vou mostrar é para a santificação. Com o objetivo que vai chegar à vida eterna. Amados, se eu não estiver aqui pensando na vida eterna, eu estou perdendo meu tempo. Se eu estiver na igreja sem pensar na vida eterna, o que é que eu estou fazendo? Que esperança eu tenho? Por isso que eu tenho que me santificar, porque eu preciso ter uma vida eterna. E é tão importante a nossa santificação, que ela é uma condição. Para quê? Para ver o Senhor. O autor do livro de Hebreus nos ensina, assim, ele é categórico, ele não dá dupla interpretação, é categórico. Aquele que não for santo não verá o Senhor. Hebreus 12, 14 e 15. Olha que texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Amados, eu preciso ser santo para ver a Deus. Eu quero ver Jesus voltar. Mas se eu não for santo, eu não vou ver. Eu não vou admirá-lo, eu não vou contemplá-lo. Nós aqui cantávamos, que estávamos louvando ao Senhor, que os santos louvam ao Senhor. Quando estiver lá no céu, é o tempo todo santo, 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 é aquele que era, que é e que há de vir. Eu quero ver o meu Senhor. Mas eu preciso ser santo. Se eu não for santo, e eu tenho que pegar isso, me apegar a essa verdade diligentemente, com firmeza, com esmero, com dedicação, porque se eu não fizer isso, se eu for faltoso, eu vou me separar da graça de Deus. Eu vou me separar da graça de Deus. Eu queria que vocês guardassem esses dois princípios: temor do Senhor e santificação. Eu tenho que entender isso para poder entrar na palavra que eu vou ministrar. Até aqui foi só a introdução. Eu quero começar a falar de algo mais profundo e prático, que está nas Escrituras, que vai nos ensinar a forma que devemos viver para agradar a Deus. E eu queria que vocês abrissem em 1 Tessalonicenses 4, do 1 até o 8. Primeira Tessalonicenses 4, do 1 até o 8. Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem
quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Guarda esse versículo aí. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o Espírito Santo a vocês. Pesado, né? É verdade, que está escrita na palavra de Deus. E nós vamos trabalhar elas versículo por versículo, tá? Versículo 1, o 4:1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e nos exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Durante toda a nossa caminhada, amados, somos desafiados. Todos os dias, nós somos desafiados a viver uma vida santa, que agrade a Deus. Todos os dias. Mas para nós podermos ser santos todos os dias, nós precisamos nos apegarmos à palavra e nos apegarmos à comunhão com Deus. Sermos vigilantes e nos apegarmos à comunhão com Deus. Porque se nós não fizermos isso, se nós não formos vigilantes, se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, nós vamos viver uma vida desregrada e vamos agradar a nós mesmos. É o mais simples, é o mais fácil, é o melhor para agradar a própria carne. Eu deixo Deus no cantinho dele, só uso ele quando eu precisar, quando eu estiver agoniado aqui nas minhas lutas. Ai meu Deus, aí eu vivo uma vida desregrada. O Senhor, para nós termos uma vida santa, o Senhor nos chamou para ter uma vida em regra. Ele tem a palavra dele. E nós temos que nos apegar com firmeza a esta verdade. O Senhor também nos chama novamente à santificação. O versículo 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. O Senhor quer, a vontade dele é que nós sejamos santos. Por isso, do princípio da santidade que a gente tem que buscar. Esse processo nós precisamos passar. E como é que eu vou encontrar isso? Como é que eu vou ser santo? Como é que eu vou aprender a ser santo? A própria palavra nos ensina como sermos santos. Eu falei um versículo aqui: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos... Hebreus 2:1. Então, a palavra vai me ajudar a ser santo. Se eu não me alimento dessa palavra, se eu não busco essa palavra, vai ser mais difícil eu ser santo. Ou até impossível ser santo. Versículo 4, ele diz assim: que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Controlar o corpo. Então nós podemos controlar os desejos
carnais. O Espírito Santo nos dá o domínio próprio. Nós temos que buscar o domínio próprio, para que a gente possa ter esse controle sobre o nosso corpo. A palavra, o apóstolo ensina a vocês têm um controle sobre o seu próprio corpo. Ah, mas é impossível. Não. Não é impossível. O Espírito Santo nos dá controle. Nós temos que parar de ser levado pelo sofisma do presente século. É incontrolável. Não é incontrolável. Nós podemos controlar os desejos carnais. Isso é mentira, de que não podemos controlar. A palavra coloca que nós precisamos controlar o nosso próprio corpo. No versículo 5, ele fala nos afastar da imoralidade sexual. Ele diz assim: não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Essa geração, que nós vivemos nessa geração, no presente século, hoje ela é bombardeada a cada segundo com a imoralidade sexual. Nós vemos sensualidade em tudo. Desde roupas de criança que é vendida, tá? A postagens aos outdoors na cidade. As redes sociais, elas são cheias de sensualidade e de imoralidade sexual. Cheias. Nos sites pornográficos. Hoje, o mundo está na palma de sua mão. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui tem um celular. O mundo está na palma da sua mão. Você anda com o mundo colado em você 24 horas. Bem coladinho. Se tornou um apêndice seu. Você não sai de casa sem um celular. Você perde ele dentro de casa, fica desesperado. Onde está meu celular? O mundo está colado e nós não estamos apercebidos disso. E essa advertência é para todos, principalmente para os solteiros, mas é para todos. Porque essa imoralidade sexual atinge a todos. A imundícia do mundo, que está na palma da mão, com livre acesso, é para todos e todas. Os homens, as mulheres, os solteiros, os casados, todos estão sujeitos. Mas nós temos que ter esse domínio. O que é que eu tenho visto? O que é que eu tenho ouvido? Continuemos, amados. Versículo 5 ainda ele continua. Ainda no versículo 5 ele fala: não se entregar aos desejos imorais. A gente tem que afastar-se da imoralidade e não se desejar os desejos imorais. Também traduzido como lascívia, é um desejo incontrolável pelo mal, pela luxúria, pela sensualidade exagerada. Isso é um desejo de uma forma mundana de viver. Isso é muito mais apurado nas mulheres, a sensualidade. Então, amados, jovens que olham para as meninas, não vá pela sensualidade não, que você dança. Não vá pelas postagens, que a realidade é sem maquiagem. Nós estamos numa geração sem pudor.
Ninguém se importa de mandar um nude. Não pensa onde é que esse nude vai parar. Isso está no mundo e está entrando na igreja. Porque está na palma da mão. Porque tem um sofisma que diz, não há nada demais. É só uma foto, é só um videozinho, é só uma mensagem. Não dá nem 1 minuto, é 30 segundos, 10 segundos. É o suficiente para ir para o inferno. Para você abrir mão de sua salvação. Lembremos que nós estamos prosseguindo para a vida eterna. Versículo 6. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Em que matéria? Na sensualidade, nas conversas. Amados, olha o que vocês andam conversando com as meninas, o que é que vocês andam dizendo. Nem defraude seu irmão, porque contra estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Gente, quando eu li essa palavra, tremi nas bases. Isso é muito sério. É muito sério. Tem sido comum, viu, varões? Tem sido comum. Muitos jovens estão conversando, alimentam uma conversa com a irmãzinha, e conversa, o tempo vai passando e toma conversa, aí depois o infeliz diz, é coisa da cabeça dela, não sei o quê, safado. Entendeu, amados? É verdade. Mas o pior é que ele não se atentou que o Senhor é o vingador. Não é eu pegar esse sujeito, trazer para a igreja e dar uma disciplina boa nele. É o Senhor é o vingador. Já pensaram nisso? Nós não podemos estar defraudando ninguém, amados, com o que falamos, com o que postamos, com o que insinuamos, de forma alguma. Isso é muito sério, porque o Senhor é o vingador. E vou dar mais temor para vocês. Abram em Hebreus 10, 31. Aquele que defrauda o Senhor é o vingador. Olha o que Hebreus 10, 31 diz. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Você quer cair na mão do Deus vivo? É sério? A palavra de Deus é séria. A palavra de Deus, ela não é brincadeira, amados. Ninguém brinca de reino de Deus. Nós renunciamos a tudo o que tínhamos para podermos estar aqui, podermos andar diante do Senhor. Então, quando vocês estiverem querendo flertar com uma irmãzinha ou com um irmãozinho, cuidado. Não defraude. Não defraude. E não vá dizer que o outro é muito mole, não. Não defraude, porque o Senhor é vingador. Tá? Isso aqui, a palavra é clara. O Senhor é o vingador. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso mundo ocidental quer só colocar que Jesus é bom, que Jesus perdoa, que Jesus... Mas Ele é o justo juiz. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E quando Ele voltar, amados, Ele vem para julgar. Ele vem para destruir tudo e ficar só os seus. E vai
todos vão estar diante do tribunal de Cristo para prestar conta com aquilo que fez com o corpo. Se eu não me engano, é 2 Coríntios 5, 21. Não, 2 Coríntios 5, não, 5. Achem para mim, por gentileza, esse texto. Não é 5:21 não, porque não tem um 21. Eu me atrapalhei. Mas a gente acha já e a gente continua. Vamos dar continuidade aqui. Todos vamos prestar conta no tribunal de Cristo. Bota tribunal de Cristo que acha rápido. 2 Coríntios 5:10. Só um momentinho, olha. Pronto, o texto que eu queria é esse aqui mesmo. 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, se eu abuso da sensualidade, se eu não me controlo por causa da imoralidade sexual, eu vou ficar aqui, diante do tribunal de Cristo, para prestar conta com o que eu fiz de bom e de ruim com o corpo. 2 Coríntios 5:10. Bem, até aqui, eu falei da palavra, toda a base para andarmos em santificação. Eu vou começar a falar agora de alguns conselhos, o aspecto prático, conselhos e orientações mais práticas, para a gente entender melhor, tá? Primeira coisa, no relacionamento entre solteiros, a gente começa desenvolvendo uma amizade, né? Então, eu começo a ser amigo de Neida, ou está sempre minha esposa, para não expor ninguém. Nós começamos uma amizade. E no reino de Deus, eu começo a desenvolver uma amizade assim, mais próxima, porque eu tenho alguma intenção, certo? Então, a primeira regra, esquece de desenvolver amizade com incrédulo. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, se eu quero desenvolver uma amizade mais próxima com a irmãzinha ou com o irmãozinho, eu tenho que ver que se ele é irmão de verdade. Então, não é porque tem um coleguinha lá na escola, na universidade, um cara de joia, gente fina, maravilhosa, linda, não sei. Esquece. A palavra diz que não se ponha em julgo desigual. É um julgo desigual. E você vai levar desvantagem. Você vai levar desvantagem. Então, vamos para o que nós costumamos chamar de observação. Tá? É um tempo de conhecimento do outro, onde se passa a ter uma amizade mais próxima.
Então, a gente chama de observação. Eu comecei a observar Neida. Então, eu começo a estar mais junto de Neida, conversar com Neida, a gente começa a ter mais frequência de conversas. Foi assim que surgiu nós dois. Nos tornamos amigos. Uma recomendação. Eu começo a me aproximar dela, eu vejo que assim já aquele mexe quando estou perto. Então é importante que meus pais, os líderes ou presbíteros e as juntas saibam, tá? Para evitar, começar aqui, para evitar defraudação. A palavra é forte. Mas aí eu quero observar Neida. Então, quem é que está apto para iniciar uma observação? Então, eu vou desenvolver uma observação com um jovem, uma jovem aí, e ela quer ver com quem eu quero. Quem é que está apto a isso? Primeiro, os fundamentados em Cristo. Não observem recém-convertidos. Não fique de olho. Chegou aquela menina na igreja, aquele rapaz na igreja. Ai, esquece. Vê se ele vai perseverar. Vê se ele vai pensar. Então, não se deve, não está pronto ainda para entrar na observação. Outro ponto, os maduros emocionalmente. Tá? Não, estou com 15 anos, na flor da idade. Não está maduro emocionalmente. Não está maduro emocionalmente. Sei que tem gente que casou cedo, mas o perrengue é grande, até se acertar. O rapaz esteja trabalhando ou se profissionalizando ou empenhado nos estudos. Não, mas ele está de boa, ele passa o dia em casa, acorda tarde, aí de meio-dia ele cruza os braços, de tarde ele descruza, de noite ele cruza de novo. Ou seja, não faz nada, nem trabalha, nem estuda. O famoso nem. Não é nem não, tá? É nem. Se o cara não faz nada, por que ele vai querer entrar em uma observação? Por que a menina vai olhar para essa criatura? Isso principalmente para os homens. Não estou dizendo que as mulheres não é para se profissionalizar, para se empenhar nos estudos, também. Não estou dizendo que não é, tá, amados? Mas estou trazendo o peso aqui para os homens. Então, 3 pontos eu coloquei para aqueles que estão aptos a entrar em observação. Essa palavra que eu estou trazendo aqui, amados, tanto serve para os solteiros como para os pais, tá? Fiquem atentos. Como desenvolver essa observação? Primeiro, com naturalidade. Tenho que ver e tratar o irmão ou a irmã de forma mais natural possível. Como eu trato os demais irmãos. Então, vai desenvolver uma amizade? Desenvolva uma natural. Mas é bem natural. Toda comunhão, estou ali coladinho com ela. Dela sai, eu fico de olho para ver. Ai, não é nada natural. Nem discreto. Nem há discrição. Tem que ser também, além de natural, tem que ser discreto. Não precisa ninguém saber. Sabe por que não precisa ninguém saber? Para não ter torcida. Ter torcida. Reserve as suas intenções apenas para as suas juntas. Para as suas juntas. Eu já acompanhei um cidadão que ele fez exatamente como a cartilha manda. Olha que eu já era casado e tudo, nem Neida sabia.
E fomos conduzindo ali, eu era meu discípulo, eu trabalhando com ele, e ele observando com toda a discrição. Ninguém sabia. Também eu não fui para que eu contar para a Neida. Entende, amados? Entende? Porque não tem torcida, porque tem pais que fazem torcida. Tem pais que oferecem os filhos. Eu nunca gostei disso. Tem pais que, poxa, olha, tem minha filha é esplêndida. Ela não é uma mercadoria. Meu filho, ó, ele não é mercadoria, amados. Não é. E finalmente tem que ter respeito também, tá, amados? Respeito. Nada de insinuações, de se insinuando, com aquelas perguntas de duplo sentido, com postagens de duplo sentido. Cuidado, tá? Porque você pode desonrar hoje, se desonra hoje com uma postagem. Você desonra qualquer pessoa com qualquer postagem dela. Então tem que ter respeito com o que você anda falando, com o que você anda conversando. E o que é que se deve observar? Tá, eu estou olhando, o que é que eu vou olhar, afinal de contas? Nos homens. Então o que é que as meninas têm que olhar nos homens? Se ama e se sujeita ao Senhor. Se o cidadão não ama e nem se sujeita ao Senhor, tira os olhos dele, é fria. Se honra e obedece aos pais. Se ele não obedece aos pais, ele não vai obedecer ao Senhor, nem às autoridades da igreja. Se trata a todos, sem amargura. Tem aqueles irmãos, amadas, que gostam, né? Porque fulano me ofendeu há trocentos anos, ele olhou de cara feia para mim e fica cheio de amargura. Não tem que ter amargura com ninguém. Outro ponto que as meninas têm que olhar no cidadão: se ele trata com dignidade e máxima consideração as pessoas, todas as pessoas. Eu falei aqui antes que essa geração é uma geração sem pudor, uma geração sem respeito. Está difícil encontrar alguém que seja respeitador. Ele trata bem as pessoas. Se ele não trata bem, se ele é debochador, não olha para ele. Outro ponto que as meninas têm que olhar para os varões: se ele é trabalhador. Se ele for daquela turma de cruzar os braços, fuja. Fuja. E se ele é tratável. Quando o discipulador chega nele, chega junto, ensina, ele recebe o tratamento, recebe a palavra, ou ele salta. E nas mulheres, o que é que os homens têm que olhar nas mulheres? Se ama e se sujeita ao Senhor. Porque se ela não se sujeita ao Senhor, ela não vai se sujeitar a você nunca. Não vai se submeter a você nunca. Se honra e obedece aos pais. Se não obedece aos pais, não vai obedecer a vocês. Isso é certo. Isso aí não tem nem para onde correr. Já são 33 anos acompanhando casais. Eu sei exatamente onde que eu estou falando disso aqui. Se ela trata a todos também com respeito. Ela trata a todos com respeito ou não? Ou ela humilha alguém? Se ela tem um espírito manso e tranquilo. Olhem, preste atenção. Se a menina tem um espírito manso ou tranquilo, porque isso é difícil num relacionamento. Se ela for braba e intranquila, você, meu amigo, vai roer um osso. Vai roer um osso. E se ela é tratável? E se é dócil? Ela é tratável? Ela escuta? Ela se submete? Ela é dócil no falar? Ou é aquela que dá umas patadazinhas?
Dado importante para todos. Não se encante com a embalagem, queridos. Por dentro pode ser oco. E se ela não tiver consistência, você vai ser aquela geraçãozinha bambu, bem bonitinho por fora e por dentro é oco. Não tem nada, não tem substância. Ponto importantíssimo. Hoje, com o mundo globalizado e com a internet, a gente conhece gente de tudo que é canto. Além dos retiros que a gente conhece, junto com todos é canto. Se eu começar a me encantar com alguém de outra localidade, coloque o seu pastor em contato com o pastor da outra ovelha lá. Rápido, urgente. Sabe por quê? Porque, primeiro, será que ele é novo convertido, ou se ela é nova convertida, chegou agora na igreja? Está em disciplina, não está em disciplina, saiu de disciplina? Que história essa pessoa tem na igreja? A nossa história não começa só quando a gente se encontra. A nossa história já existiu. Tu tem que saber, ponto, foi assim, foi gente joia, tal. Então, um pastor fala com outro pastor, tem uma Mariazinha aí, que o Joãozinho aqui está de olho, ou ao contrário. E aí? Quem é essa pessoa? Como é que ele é? Tá? Para depois não vir dizer, não, era só brincadeira. Essa menina, ela criou isso na cabeça, esse rapaz pensou besteira. Não. A gente precisa levar a sério as coisas de Deus. Levar a sério a coisa de Deus. E nada de contato físico. Contato físico é namorico mundano. Com contato físico, você vai cair na imoralidade sexual. Você vai deixar de ser puro. Eu aguento. Eu garanto. Jesus, ajuda. Bem, eu termino já, tá, gente? Depois que eu estou conhecendo aqui há mais tempo a Neida, então eu decidi ficar noivo. E o que é um noivado? O compromisso. É um tempo para se preparar para casar. A gente não pode noivar só por... agora eu estou noivo. Não, eu noivar porque eu quero casar. Eu tenho um compromisso com ela, eu vou casar com ela. Aí tem uma pergunta importantíssima, que eu quero que cada um, quando pensar nisso, pense para si mesmo. Antes de eu achar uma pessoa para casar, eu sou a pessoa certa para alguém case comigo? Eu tenho a segurança de dizer assim, olha, se ela olhar para mim, eu tenho convicção que o cara para casar sou eu. A menina para casar sou eu. É o primeiro ponto. Se você não partir desse ponto, que está pronto para casar, né? E aí você, pronto, então agora eu vou casar. Eu já estou desenvolvendo aqui a amizade, eu vou casar, porque agora eu estou pronto para aguentar a pancada. Aí eu vou, os rapazes vão pegar a mão no arado e vão, sol a pique lá, ralando para sustentar uma casa. Para eu ficar noivo, eu também preciso de maturidade física, tá, gente? Nada de meninos e meninas casando. Então, o cara tem que ter pelo menos aí uns 21 anos. Não é velho 21 anos não, tá, gente? 21 anos é um menino. E ela, pelo menos, uns 18. Até porque a nossa lei do país não permite que ninguém case com menos de 18 anos. Você tem que ter autorização dos pais. É necessário que o cidadão tenha condições de sustentar uma família. Tá? Não depender dos pais para o sustento. Eu vou casar, né? Mas meu pai vai pagar o aluguel, eu vou fazer
vou comer na casa dele, segunda, quarta e sexta. Sábado e domingo eu vou para a casa dos irmãos. Só preciso fazer feira para terça e quinta. Tá? Então, o cara que quer casar, varão, se você quer casar, procure, saia com seus pais para fazer feira. Um homem precisa aprender a fazer feira, para ele saber o preço das coisas. Tá? A maturidade emocional, tá? Além da maturidade física, ele precisa ter maturidade emocional. O cara, ele tem que ser seguro do que está falando, do que está vivendo, ser capaz de assumir as responsabilidades, ser homem, ser responsável, tá? Não pode ser irresponsável, ser responsável nas decisões, cumpridor e trabalhador. Então, se não é assim, minha irmã, não case. Ela precisa ser submissa, ajudadora em casa. Já isso é massa. Ela ajuda em casa? Ela ajuda? Ajuda, porque quando eu vou lá visitar, ela está tudo arrumadinha, ela ajeita tudo. Vai de surpresa. Ela é ajudadora. Os pais dão testemunho disso, a junta dá testemunho disso, de que ela é uma pessoa que ajuda. Porque se ela não for, vai ser muito difícil. Ela é mansa, ela tem que já estar bem mansinha, tratável, ordeira, fiel, discreta e recatada. Essa maturidade aí, ó, já dá para começar um bom começo. Quanto à maturidade espiritual, para os dois, tem um compromisso sólido com Cristo. Por isso, da história do recém-convertido, tá? Tem um compromisso sólido com Cristo, é alguém firme na palavra, ele ama a Deus e os irmãos, ou ele não suporta os irmãos. Tem cara, tá, amados? Aí vai para os dois lados. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu tempo. Só dar uma olhada aqui nos dois lados, veja só. Ama a Deus, ama verdadeiramente a Deus, é um discípulo, uma discípula de verdade, joia. E aos irmãos? Porque o meu sonho, demais isso, o meu sonho é ter minha casa cheia. Ai, Jesus. Mas se o meu sonho é ter a casa cheia, e o sonho dela é ter a casa vazia, mas eu não suporto os irmãos. Os irmãos vêm para a nossa casa, ficam lá, não tem nem hora para sair, eu com sono. Eu não suporto os irmãos. Se não tiver combinado, se isso não for o amor pela igreja, pelos irmãos, se não tiver nos dois, não vai acontecer. Não vai acontecer. Se o amor o rapaz tem um amor pelos irmãos, quer cooperar, né? Sonha ter um dia hospedar a igreja na casa, e ela vai atrapalhar seu ministério. Você nunca vai. E se ela morre de vontade disso, e ele não, ela nunca vai ter, porque ele nunca vai chamar, ele nunca vai abrir a casa. Isso fique bem atento a vocês. Receber a igreja na casa é maravilhoso, mas se você não tiver o coração aberto para receber a igreja na casa, é um terror. É um terror. O crescimento na palavra, na maturidade espiritual e o discipulado. Ele é um quem que busca da palavra, que ora, não, ou só está comigo, só conversando, conversa vai, conversa vem, e só conversa, e tem um quê de palavra? Tem um quê o que essa pessoa medita? O que essa pessoa tem recebido do Senhor? E o discipulado? Ele tem cooperado na vida de alguém? Ela tem cooperado na vida de alguém? Se não tem, você tem que pensar direitinho o porquê não tem. Não, ele está na igreja há 25 anos, mas nunca discipulou. Eu estou exagerando, né, gente?
Porque mas nunca é discípulo. Como se comprometer? Se surgir o interesse de se comprometerem, os pais e os presbíteros devem ser consultados, conversados. Tá? Eu estou pensando em me comprometer com minha amada aqui. Fala para os seus pais, fala com os presbíteros, pede conselho, pede orientação, porque quem está de fora tem uma outra visão, tá? De quem está de dentro. Quando a gente está apaixonado naquele início, você não vê nada, né? Você não vê nada, tudo é maravilha. Não, mas isso se resolve. Mas quem está de fora vê os defeitos. Marcar previamente com os pais e o dia. Então, vamos, deu certo com o meu discipulador, com o pastor aqui, ó, tá, beleza, vai em frente. Aí o cara vai, que ele é um homem, cheio de decisão, capaz, vai lá e marca previamente o dia com os pais dele e dela. Tá? Ele tem que dizer para os pais dele, ó, tal dia, tal hora, de tal ano eu vou noivar com fulana. Aí ele vai na casa dela, falar com os pais dela, pedir a mão dela no conservador de antigamente, né? Vai lá, olha, nós estamos pretendendo casar, tal dia, tal hora, eu vou noivar com ela. Agora não diga para ela não, que eu vou fazer uma surpresa. Aí eu vou marcar com ela, tá? A sós e com o Senhor, para eu fazer a declaração, entregar a aliança, se tudo der certo, né? Porque também pode dizer, não, ainda não é tempo, e você ficar com a cara murcha. Mas pode acontecer, gente, pode acontecer, tá? Mas o cara tem que ser homem para fazer essas coisas. Depois ele vai reunir a família e vai dizer para toda a família, e depois o que a gente sempre faz aqui, a gente anuncia para toda a igreja. Item importante: depois de estarem comprometidos ou noivos, é de extrema importância que sejam acompanhados pelos pais, tá? E pelos presbíteros. Essa é uma prática que nós temos. Noivou, um presbítero vai começar a andar junto. Ah, mas não deu certo. Nós noivamos e não deu certo. Então, eu quero dizer para vocês que será comunicado, no mesmo ambiente que foi comunicado o noivado, vai ser comunicado o desmanche do noivado. Tá? E sempre fugir da aparência do mal. Tenham cuidado. O diabo é nosso inimigo. Amém? Continuando. Me aguentem mais um pouquinho. Que eu vou para a parte que para mim é a mais importante. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 7. Eu vou falar para vocês, amados, a bênção de ser solteiros. Isso é uma bênção. Eu quero ler o texto, depois eu falo. 1 Coríntios 7, a partir do 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como
está. Como é esse permanecer bom como está? Se você tem esposa, não procure separar-se. Se você está solteiro, não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isso digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele. Porque a aparência deste mundo passa. E o que eu quero realmente é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Versículo 38. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, que ela tiver passado a flor da idade... Não, 38, queridos, eu pulei. 38. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, mas quem não casa faz melhor. Queridas, eu estou aqui nessa congregação há 35 anos. Nós nunca trouxemos um ensino sobre isso. Parece-me que a gente passava por cima dessas verdades. Durante toda a nossa história, nós fomos ensinados, graças a Deus por isso, sobre família. Por causa disso, nós temos muitas famílias bem ordenadas, mas nós esquecemos dos solteiros. Nós esquecemos dos solteiros. Falamos pouco dos solteiros. Invariavelmente, nós fazíamos encontro com solteiros para falar de casados. De falar de como deveria ser, observar essas coisas que eu falei para vocês. Quanto tempo, amados? E durante muito tempo nós fomos cruéis com vocês. Nós tirávamos brincadeiras de muito mau gosto. Como, fedorento, sai daqui, fedorento, você não sabe de nada. Eita, chegou um solteiro, chegou um fedorento. Isso foi num tempo do Egito. Nos perdoe. Erramos. Erramos por não prestar atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Os solteiros cuidam das coisas do Senhor. E muitas vezes nós não sacamos, pegamos, chamamos os solteiros para perto, para ajudar.
Fizemos isso com casados e frustramos muitos. Muitos. Ser solteiro, cuida das coisas do Senhor. Ser solteiro é uma honra. Ser solteiro é melhor do que ser casado. A palavra está dizendo aqui. Se casa, faz bem, mas se não casa, faz melhor ainda. Eu quero dizer para aqueles solteiros que ainda não casaram, né, ou que têm a esperança de casar, descansem no Senhor. Descansem no Senhor. Que é muito melhor você descansar no Senhor e servir ao Senhor com o coração tranquilo. Não está dividindo com ninguém. Porque a palavra diz que casado cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa, ou de como agradar o marido. E a gente tem falado pouco para os maridos e para as esposas que tem que agradar um ao outro. Então, queridos, essa é uma verdade. Está escrito na palavra. Além das brincadeiras de mau gosto, eu acho que nós contribuímos para muitos solteiros deixarem a comunhão dos santos. Porque tem histórias e mais histórias de solteiros que saíram para se casar. Nós botamos muita pressão em cima de vocês. Botamos muita pressão em cima dos solteiros. Porque tem que casar, porque o propósito de Deus é a família. A família está dentro do propósito de Deus. O propósito de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus, casados ou solteiros. Esse é o propósito de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de daqui para frente olharmos para os solteiros com outro olhar. Com outro olhar. E eu quero dizer para vocês que o Senhor vai nos dar esta graça. Que o Senhor vai dar graça aos pais a não ficarem fazendo pressão. Porque tem pais que ficam fazendo pressão. Ó, o tempo está passando, não vai casar não? Ó, fulaninha ali, ó, a irmã de fulano, a filha de Beltrano. Eu digo isso porque eu já ouvi muito isso. Eu tenho alguém que já falou várias vezes para mim, rapaz, eu mando tanto meus filhos olhar para suas filhas, eu olho para a cara dele assim. Digo, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Não é assim. Não é assim. E que o Senhor abençoe vocês que são solteiros e que ainda não casaram. O Senhor, só concluindo, amados, o Senhor tem nos chamado a uma vida de santidade. E essa vida tem que ser vivida em todos os nossos momentos. Nós temos que buscar a presença do Senhor continuamente. Buscar o Espírito Santo, depender do Espírito Santo. Jamais rejeitar essas verdades. Jamais. Porque quem rejeita essas coisas, rejeita o próprio Deus. Vou ler o Tessalonicenses 7 e 8. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Amados, que o Senhor abençoe a todos e derrame graça sobre a vida de cada um de nós.